depois do 21 ao 34. Para a gente não ler o capítulo inteiro, que é muito grande. Aí você pode marcar a sua Bíblia para você ler essa história em casa, porque é uma história bem interessante, bem rica de informações. Para quem gosta de ler a palavra do Senhor, você só dorme depois que se terminar, melhor do que assistir novela. Pense numa história boa, dá até sono para quem tem insônia, né? Vá ler a Bíblia para você ver, você não dorme igual os anjinhos celestiais. Números, capítulo de número 22. Estou com a garganta tão ruim hoje, Jackson, tu me ajuda. Em nome de Jesus. Não, tá bom, o som tá bom, é porque as caixas de som quando esquenta, diminui o volume. É automático para não queimar, né, delas. Aí quando ela diminui, Números capítulo 22, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus veio até Balaão e disse: Quem são esses homens que você está andando? E Balaão respondeu: Deus, é Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. Os enviou a mim, dizendo: Eis que saiu um povo do Egito, que cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-os. Talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então Deus disse a Balaão: Tu não irás com eles, tu não amaldiçoarás esse povo, porque esse povo é bendito. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Volta à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá com vocês. 21. Mas Balaão se levantou pela manhã, colocou uma sela na sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho, esperando como um adversário. E ele seguia montado na sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele. 23. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho do anjo e foi para os campos. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta para o caminho. Mas o anjo do Senhor se colocou em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu de novo o anjo do Senhor, ela se encostou no muro, machucou o pé de Balaão contra o muro, e ele novamente feriu a jumenta. 26. Então, mais uma vez, o anjo do Senhor passou mais à frente, ficou ali mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como a jumenta se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, e que não tinha como ela se desviar do caminho, caiu e derrubou Balaão. Ô jumenta, essa daqui tá boa, viu? Caiu e derrubou Balaão. E Balaão se irou contra a jumenta e feriu a jumenta com um pedaço de pau. E foi aí que o Senhor deu inteligência à jumenta e abriu a boca dela. E a jumenta profetizou dizendo: que mal eu te fiz, homem, para que por 3 vezes você bate em mim? E Balaão disse à jumenta: porque você está zombando de mim, está me fazendo de besta. Quisera eu ter uma espada na mão, porque eu te mataria, jumenta nojenta. Olha o que Balaão disse com ela: eu te mataria aqui agora nesse caminho. Não é não? A gente se encabula com um cachorro, com um gato, com um menino, imagina com um jumento. Derruba você no chão, pisa no seu pé, machuca. Se Deus me desse uma espada, eu te mataria. Versículo de número 30. E a jumenta respondeu a Balaão: não sou eu, tua jumenta, que tu anda, cavalga comigo desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Alguma vez eu te derrubei no chão? Alguma vez eu esmaguei teu pé? Alguma vez eu corri desobedecendo o caminho que você mandava? Alguma vez eu te fiz essas coisas? Balaão disse: é mesmo, bem não, primeira vez que isso acontece. 31. Então o Senhor Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o que a jumenta estava vendo. O anjo do Senhor
Senhor em pé no caminho com a espada desembainhada na mão. E ele se inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: por que tu espancou a jumenta 3 vezes, homem? Eis que eu saí para ser teu adversário, Balaão. Olha o anjo. Eis que tu ia brigar comigo, quem ia te matar era eu. Olha o que o anjo disse para Balaão: saí para ser teu adversário. Se não fosse a jumenta, eu teria te matado. E Balaão disse ao anjo do Senhor: então eu pequei, porque não sabia que era tu que estava contra mim no meio do caminho. Agora, pois, se desagradei a ti, voltarei para o Senhor. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja. Nós te ouvimos, Senhor. Tens liberdade do teu Espírito Santo para nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra. Eu queria uma jumenta dessa, só para andar. Olha que interessante. Quero falar sobre uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia: Balaão, um profeta. Irmão, pensa comigo. Esse homem não é um profeta qualquer. Esse homem ouve a voz de Deus, verdadeiramente tem visões, consulta ao Senhor. Há um poder sobrenatural divino real na vida dele, mas ao mesmo tempo há uma mistura perigosa. Nós vemos em Balaão um homem dividido entre dons, mas não tem direção. Tem revelação, mas não tem submissão. Tem vontades de fazer, mas também tem orgulho. E um profeta sem peso da palavra vai até Balaão, Balaque, rei de Moabe. É um rei que ele está apavorado. Por quê? Porque ele tem os deuses dele, mas ele acredita no poder que Deus tinha. Porque Israel venceu guerras impossíveis de serem vencidas pelo poder de Deus e chegou no fim de Balaque. Ele está apavorado porque Israel está avançando. Um povo que, segundo o próprio Balaque, lambia tudo que passava, pegava, destruía tudo, vencia com o poder da palavra do Senhor. Só que o que ele não sabia é que não era Israel com a sua inteligência, era a presença de Deus que dava estratégia de guerra para Israel vencer as batalhas. E aí, desesperado, Balaque decide: preciso consultar alguém que tenha e a gente vencer a batalha. Os nossos deuses, todos eles foram envergonhados, mas eu conheço um profeta que ele profetiza e as coisas acontecem. Vamos até ele, vamos procurar Balaão, vamos pedir para Balaão amaldiçoar. A gente leva riqueza, dinheiro, poder, status. Vamos dar o que o povo de Israel não dá. Vamos valorizar o que o povo de Israel não valoriza. Desespero. E aí ele manda seus mensageiros, seus príncipes, os principais, e até Balaão, com preço, a Bíblia vai dizer, com o preço dos encantamentos na mão, trazendo propostas, honra, bajulação. E aí que a gente tem que começar a ter cuidado, porque até hoje o diabo continua usando o mesmo método. Elogia para te comprar, bajula para te conquistar. Ele não quer ser teu amigo, ele quer comprar a sua voz. Ele quer calar aquilo que é principal na sua vida, a voz profética que Deus te deu.
E toda vez que você é tentado a calar a verdade, para manter um convite, para manter uma posição, para manter uma porta aberta, para manter um relacionamento, o inferno está colocando preço na sua voz. E aí quando os mensageiros chegam, Balaão consulta a Deus. A Bíblia diz que Balaão vai fazer uma oração e fala: Senhor, esses homens chegaram com honra, com riqueza, me trataram bem e querem saber se eu amaldiçoo ou se eu não amaldiçoo o teu povo. Olha que história, né? Que história. É negócio de um profeta perguntar a Deus. Aí Deus disse assim, foi o texto que a gente leu, né? Põe aqui, Sabrina, por favor, o versículo de número 9. Aí Balaão, Deus disse assim: com quem é que você está andando? Quem são esses povos? Esses povos aí. Quem é esse povinho que você está aí se misturando? Deus não perguntou, não é porque não sabia quem era, não. Deus sabia quem era demais eles. Deus perguntou para Balaão se tocar. Ô Balaão, quem é esse povo que está sentado na tua mesa? É como que diz assim: ô Balaão, se toca, tu vem falar, pedir a minha orientação para ajudar essa gente nojenta, cebosa, desmantelada. Porque os profetas de hoje é o povo na prostituição, na imundície. Aí vem, os profetas abençoam. Igual uma profeta que abençoou um casamento homossexual. Aí Deus vai abençoar. Que história é essa? Deus abençoou quem é amaldiçoado? Se toca, Balaão. Quem é que está andando contigo? Quem é que está ocupando esse teu coração? Quem é que tem voz na tua casa, no teu WhatsApp, na tua vida? Quem é esse povo que você anda se misturando? Deus dá uma ordem clara a Balaão. Versículo de número 10. Olha o que Deus vai dizer: não vá. Deus disse: não vá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vá. Louvado seja Deus. Não vá. Aí sabe o que Balaão responde? Olha o que Balaão responde. Versículo 12. Então Deus disse: não irás com ele, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. O que Deus está dizendo é que você, quando anda em retidão e faz as coisas certas, ainda que alguém queira amaldiçoar, ele não pode amaldiçoar o que é abençoado. Você não vai, Balaão. Precisa Deus dizer? Deus está desenhando. Não vai. Tem coisas que a gente tem que desenhar. Aí pastor, é porque eu fui com meu marido num bar, não sei o que. Eu falei com Deus. E precisa falar com Deus para saber que não pode ir para bar? Precisa falar com Deus que não pode estar em certos lugares? Precisa falar com Deus? Há uma jumenta daquela na tua vida. Eu desejava umas 3. Tem gente que é sem noção, Kennedy. Sem noção. Um dia desse, um crente de outra igreja. Eu gosto quando vem de outra igreja, porque aí eu falo dobrado. Pastor, o que é que o senhor acha? Aí eu disse: está me perguntando, vou responder. Não me meto na vida de ninguém, principalmente na igreja dos outros. Agora, se me perguntar, aí você está dando motivo para falar. O que é que o senhor acha de eu ir para uma seresta de aniversário do meu primo? Pelo amor de Deus. Precisa perguntar a Deus. Tu acredita que ainda tem gente que dobra o joelho, irmã Marlene, e pergunta a Deus se pode ir para a festa, se pode ir para o bar? Não vou falar mais não. Se pode namorar com uma pessoa que é do mundo, vou resgatar ela para a igreja. Mas a Bíblia não já está dizendo que você não pode se misturar com quem não é da mesma fé? Será possível? Só matando. Deus disse: não vá. Aí a resposta que ele diz, versículo 13. Olha o 13.
Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: volta para a vossa terra, porque Deus recusa deixar-me ir. Isso é uma resposta errada. Deus não deixou eu ir. E tu queria ir? Queria. Porque se não quisesse, não tinha nem ido falar com Deus, porque já sabia que não podia. Queria. Porque quem ainda quer, mas apenas não pode, já está com o coração dividido, querendo aprontar e procurando ocasião. A igreja não permite. A igreja não permite. A igreja não permite terra seca. Ou é Deus que não permite? O pastor não deixa, é eu que não deixo, manda na tua vida. Ou é a Bíblia que está ordenando que esse tipo de prática é ilícita e quem faz não herda o reino de Deus? Aí não pode não. Mas tu queria, não era? Queria. Porque se não quisesse dizer assim, eu não vou, por quê? Porque eu não quero. Mano, porque a igreja não deixa. Balaão e Balaona. Repita assim comigo: quem ainda quer. Não, diga assim para o irmão, diga assim: quem ainda quer, mas não vai, porque não pode, está querendo aprontar, está dividido, vai esperar a ocasião para poder ir. Que a resposta certa é: não vou, por quê? Porque não posso, não quero. Mas o pastor não liga não, mas não, eu não quero saber de pastor não, eu quero saber do que Deus está dizendo aqui, que eu não posso, acabou-se. E eu não quero desobedecer a Deus. A resposta de quem é cheio do Espírito Santo é: eu não quero, porque eu decidi obedecer a Deus. Eu não vou pesquisar, eu não vou atrás de profecia, eu não vou dobrar o joelho para orar o óbvio, que eu já sei que não pode. Mas Balaão insistiu. E quando nós insistimos demais, o que é que Deus faz? Vai. Deus permite que andemos pelo caminho da nossa teimosia. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus cerra todos debaixo da desobediência. Quer fazer? Quero. Pois eu não quero ninguém me servindo, obrigado não. Vai-te embora. Pega o beco também. 3 vezes aí Balaão. Isso é Pedro, Zé? A voz dele. Aí Balaão. Não, um bichinho julgando, tá ali calado. Aí Balaão. Aí fiquei em casa, meu filho. Você não sabe quem é esse menino, não. Aí Balaão. 3 vezes só orando ao Senhor. Peraí. Aí os príncipes, tá bom, a gente vai embora. E Balaão, não, peraí. Dorme aqui de novo. Vamos ver se no outro dia Deus fala alguma coisa. Cuidado, meus irmãos, com o sim de Deus que vem pela permissão e não pela vontade dele. Tem gente que ora tanto porque quer ir, porque quer. Aí Deus diz: vai, tu não quer? Não vai. Cuidado com o sim de Deus que vem pela permissão, mas não pela vontade. Aí Balaão, segunda de manhã, ora, e Deus disse: não vai. Aí Balaão, espera aí, dorme de novo. Aí na terceira vez, veio a palavra do Senhor a Balaão e diz assim: Balaão, arruma as coisas e vai. E quando chegar lá, profetiza tudo que eu falar. Aí Balaão chamou os príncipes e disse assim: ei, dessa vez Deus disse que eu podia ir. Ontem, semana passada, mês passado, semana passada e ontem não, mas hoje ele deixou. Tu já visse isso? Aí mas Deus é inteligente, não é não? Oh, como Deus é inteligente. Aí Deus disse assim: vai, tu quer ir, vai. Agora profetiza tudo que eu mandar. Aí Balaão disse assim: ei, fala para o rei que eu só vou se ele deixou eu profetizar tudo que Deus mandar. Aí o rei disse: eu dei um bocado de coisa a ele não vai profetizar coisa ruim, né? Pode vir, venha e profetize tudo que Deus mandar você profetizar. E a Bíblia diz que Balaão faz o quê? Pega jumenta, porque hoje em dia não tem carro, tem ônibus. Naquele dia o povo andava de jumenta. Jumenta era um dos animais mais modernos de transporte que existia. Era caríssimo um jumento.
Balaão monta na sua jumenta e segue viagem. Aí diz que quando Balaão está indo lá para as regiões de Baal, Zebulon, a ira de Deus se acendeu. A raiva. Ira é raiva. Ira é o ponto mais alto do estresse e da raiva de alguém. Você vê na Bíblia, ira. A ira de Deus se acende como um fogo que queima tudo. E o anjo do Senhor se coloca diante dele com a espada na mão. Deus disse: deixa Balaão ir. E quando Balaão passar na entrada da cidade, meta a espada no bucho, arranca tudo e corta a cabeça e joga fora. Aí o anjo, oxe, agora. O anjo não tem meia conversa não. O anjo foi profetizar para o pai de João Batista. E disse assim: Deus está mandando dizer que vai ter um menino. O pai de João Batista: que conversa é essa que eu não vou ter um menino? Que eu já sou velho. O anjo depois vai ficar mudo até o menino nascer. Foi-se embora. Imagina o anjo pregando: dê glória, e tu, glória. O anjo mudo por uma semana. Aplaude você. Sem as duas mãos por 15 dias. O anjo é assim, não tem meia conversa. O anjo disse: agora. Pegou a espada na mão e ficou no meio do caminho, invisível. Quem vê anjo? Ninguém. A cabeça ia rolar, as tripas iam sair, ninguém sabia de quem foi. Quando a perícia fosse fazer, ia dizer que tinha sido um acidente, que a jumenta caiu, né? Mas na verdade foi o anjo que passou a espada. O anjo em pé: eu mato agora esse miserável. Agora eu mato. A ira de Deus lá em cima. O anjo estava com mais raiva do que Deus. Porque você tirar um anjo do sossego dele para vir consertar erro de crente nojento. O anjo estava lá: passa, Balaão, daqui tu não passa. Eu quero ver tu amaldiçoar quem Deus abençoou. E aí ele coloca-se no caminho. E aqui está o ponto mais triste da história. Que a jumenta vê o anjo, dá vontade de dar um cascudo, e o profeta não vê. Tu está entendendo isso? A jumenta viu o anjo e o profeta não viu nada. O homem da visão está cego espiritualmente. Pelo que? Cego pela ambição, cego pela honra que o rei inimigo ofereceu, cego pelas portas que ele abriu, cego pela teimosia, cego pela vontade própria. E quantos crentes não estão assim? Eu quero viajar e eu vou, pois vá. E se for de avião e tiver um anjo lá dentro, ele corta as duas asas e tu se liga. Pois eu quero comprar, pois compre. Não pode pagar não? Compre. Pois eu vou fazer, pois faça. Cego. Mas diga para o irmão que está do seu lado: mas a jumenta vê. Diga assim: o improvável vê. Aí a Bíblia diz que quando a jumenta vê aquele varão enorme, com a espada de fogo desembanhada na mão, com uma cara que não estava boa. Que anjo não tem cara bonita. Não sei se você já viu os rostos de anjo na Bíblia. A jumenta foi sabida. A jumenta tinha um caminho para ir para a cidade. A jumenta correu por dentro dos campos. Os campos daquela época, no mínimo, o tamanho da mata era do tamanho de uma pessoa. No mínimo. Imagina tu por dentro das canas dos capim, a jumenta comendo tudo com tudo em cima dela. Alguém aqui já pegou um cavalo desgovernado dentro do mato, acabando com tudo? A jumenta fez isso com o Balaão, acabando com tudo dentro dos campos. Balaão: eita jumenta miserável, para! E Balaão pega um pedaço de pau e toma pau na jumenta. Toma um cacete na jumenta. Pega a jumenta, a força, arrasta para o caminho de novo. E lá vai a jumenta no caminho. Daqui a pouco o anjo foi para o outro caminho e apareceu lá. Havia 3 caminhos da onde Balaão morava para a entrada da cidade de Moabe. No segundo caminho era um caminho que tinha muro. O muro era estreito e a jumenta, quando viu o anjo, que não dava para dar a volta. Gente, jumento é jumento. Jumento não sabe passar naqueles buracos que quebra o pé embaixo. Imagina dar uma volta no caminho estreito. O jumento fez o quê? Mas foi sabido dessa vez. Imprensou o pé de Balaque no muro e quebrou o pé de Balaque. Balaque disse: sabe aquele dia que você acorda para dar tudo errado? Foi esse.
prensa o pé de Balaque no muro, machuca o pé de Balaque, fere o pé de Balaque, e Balaque tome bater na jumenta. Tome bater na jumenta. E na terceira vez, Balaque arrasta ela para trás de novo. Porque, olha, jumento empancado, depois que ele para, não tem quem faça para frente, só anda para trás, que nem caranguejo. Botou para trás de novo. Pelo terceiro caminho, a Bíblia vai dizer que a jumenta dá um pinote, cai no chão, derruba Balaque no chão, e pinote é desmantelo. Dá para fazer uma novela isso aqui. A jumenta e o profeta. É desmantelo grande. Sem ter para onde ir, Balaque furioso tira um pedaço de madeira e espanca. Pela terceira vez ele não bate, ele espanca a jumenta. Irmão, às vezes Deus nos fere no pé, nos derruba, nos manda no meio de um campo desmanteloso, é para salvar a nossa vida. É melhor ter o pé machucado, as costas cortadas, aleluia, a alma ferida no caminho, do que estar na perdição. Meu Deus, Deus fez algo que abala o natural. Quando a jumenta estava sendo espancada, ele ia matar a jumenta. Ele não matou porque não tinha levado espada, porque o profeta não podia ter espada. Ele ia matar a jumenta de pau. Então Deus dá inteligência à jumenta, e a jumenta abre a boca e olha para o profeta e diz assim: profeta, por que você está me batendo, se eu estou querendo salvar a tua vida, homem? Naquele momento os olhos de Balaão se abrem, e ele vê o anjo com a espada desembainhada, e o anjo diz: bichinho, se não fosse a jumenta, eu teria te matado. Olha o que o anjo diz para Balaão: se não fosse a jumenta, eu teria te matado. Balaão estava batendo, xingando, estava, aleluia, maltratando aquilo que Deus estava usando para dar a ele livramento. E assim acontece conosco. Muitas vezes nós estamos batendo naquilo que Deus levantou para nos guardar. Diga para o irmão que está do lado: Deus ainda levanta jumentas. Diga assim: não de 4 patas. Diga assim para ela: não de 4 patas não, mas de 2 pernas e um coração fiel a Deus. Ei, olha a jumenta que Deus levanta. Lembra daquela irmã da igreja que te chamou num cantinho e disse: minha filha, essas roupas aí que você está usando não é roupa para crente usar não. Você achou que ela estava te julgando, mas Deus estava te chamando de volta. Aquele irmão que te olhou no meio do culto e disse: você está com o rosto abatido, tem algo errado, está aprontando, irmão, vai orar mais. Você pensou: está me criticando, pastor. Não, era Deus te dizendo: eu ainda te quero no meu altar. Aquele obreiro que te procurou e te disse: cuidado com aquela amizade, vigia, ele vai te afastar de Deus. E aí você ficou chateado como Balaão, bloqueou até no WhatsApp, mas na verdade era a jumenta de Deus te prensando contra o muro para te salvar do abismo. Às vezes a jumenta é o pastor que prega uma palavra dura e você pensa: está mandando indireta para mim. Não foi indireta, foi intervenção de Deus. O líder da oração, da intercessão que insiste: cadê você que não vem ensaiar? Cadê você que faltou intercessão? Não é cobrança, é Deus dizendo: volta a ocupar o teu lugar. Às vezes a jumenta é a prova que te fez perder um cargo, um emprego, um namoro. Você chorou, mas Deus estava dizendo: eu precisei te prensar, te derrubar, aleluia, para te preservar. Às vezes a jumenta é a porta que não se abriu, é o projeto que travou, é o convite que foi cancelado. Era o anjo dizendo: se eu deixasse, você morria no caminho. Meu Deus, diga para o irmão que está do seu lado: se você não obedecer a voz da jumenta, enfrentará a espada do anjo. E tem mais, quando pensamos mal, mas era a voz da jumenta, a irmã dizendo: você precisa orar mais. E você pensou: está se achando mais espiritual do que eu, é? E era Deus dizendo: eu estou com saudade de tua voz da madrugada. É quando alguém te diz: você está frio, irmão, está esquisito. E você pensou: ele não sabe do que eu estou passando. Não, irmão, Deus sabe. Era Deus dizendo:
dizendo: se eu não te alertar agora, o fogo vai se apagar de uma vez. É quando a irmã chega e diz assim: ei, esse lugar que você anda não é certo não. E você diz: quer se meter na minha vida? Não, não, não. É Deus dizendo que quer te usar, mas precisa de santidade renovada. É quando alguma liderança diz assim: você está andando por lugares que desagradam a Deus, e você diz: quer mandar em mim? Não, era Deus gritando: volta para a comunhão antes que o mundo te abrace. É quando a irmã da oração, do evangelismo, te dá um carão e diz assim: ô irmão, cala a boca, tu conversa demais, tu mexe demais no celular, tu falta culto demais, tu só chega atrasado. E você diz assim: o povo não gosta de mim, o povo só sabe me dar carão. Não, não, não. É a voz da jumenta gritando e dizendo: minha filha, Deus está te livrando de um laço de passarinheiro. É quando alguém te diz: deixa esse namoro, acaba esse namoro, sai dessa pessoa, não é para você. E você está pensando: está com inveja porque eu estou num relacionamento, ele não está. Não, 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 não. Era Deus te livrando de uma aliança que iria destruir a tua voz, o teu chamado. É quando o pregador fala no púlpito: tem crente brincando com pecado. Aí você está dizendo: está me expondo, será que alguém disse alguma coisa? Não, era Deus te chamando em particular no meio da multidão. É quando o líder te tira da escala, te tira da função. Era você que ia tocar, mas hoje não vai, não está dando certo. Era você que ia cantar, mas não ficou boa a música, bota outro no lugar. E você diz: tá, aleluia, está me desvalorizando, está me humilhando. Não é humilhação não, meu irmão. É Deus dizendo: para estar no lugar tem que ter unção, tem que ter preparo. Eu não quero você de todo jeito. É quando a missionária te diz: não vá nesse lugar, o Espírito Santo não te quer lá. E você diz: está exagerando, isso aí é religiosidade. Mas na verdade era a voz da jumenta, Deus usando, dando livramento de um laço que você nem sabia que lá existiria. É quando o irmão te chama a atenção e diz: cuidado, porque Deus está me mostrando que você tem algo de errado. Aleluia. E você está dizendo: oxe, algo de errado, eu estou fazendo nada demais. Era Deus mostrando que havia uma armadilha disfarçada para você cair no laço. É quando uma obreira diz: teu semblante está estranho, vigia. E você diz: esse povo só gosta de cuidar da minha vida. Mas era a voz da jumenta gritando através do Espírito Santo e dizendo: a tristeza quer te abater, a depressão quer te pegar, mas Deus está dizendo: levanta desse monturo, mulher. É quando a regente das mulheres, dos jovens, dos homens, aleluia, diz assim: ei, canta direito, se levante, faça os passos direito, aleluia, pegue a música direito. Você não está ensaiando em casa não. Eu te quer mandar na minha vida? Não é mandar na sua vida não. Era Deus dizendo: para cantar para mim eu quero o melhor, para fazer para mim eu não aceito o menor. Você achando que era jumenta, mas na verdade era Deus através dela, exigindo de você uma adoração de excelência. Aleluia. É quando alguém chega para você e diz assim: ei, irmão, Deus está dizendo que quer mais postura de você. Ah, pastor, mas já faço muita coisa. O senhor também quer que eu vire o quê? Uma barata de igreja? Não, ninguém quer fazer isso. É Deus dizendo para você que depois da reverência Ele quer te colocar em lugar de honra. É quando o pastor te diz: Deus vai te preparar se você não parar. Ô gente, pastor, o senhor está me amaldiçoando, está achando que eu sou um crente que vai desistir no meio do caminho? Não, não é isso não. Era Deus tentando evitar a tua queda lá na frente. Meu Deus, meu Deus. É quando a irmã te manda mensagem dizendo: irmão, eu tive uma sensação, eu tive um sonho de que você estava nas trevas. Eu vi um monte de coisa ruim, eu vi que as coisas estão erradas. E quando eu sonho assim é porque tem pecado no meio, é porque só tem que consertar. E aí você pensou: essa irmã só vê as coisas para mim, eu estou fazendo nada demais não. Era a voz da jumenta gritando, era Deus dizendo: irmão, você às vezes está em um buraco que você não consegue enxergar. Vai orar que eu vou te mostrar onde é que está o problema. É quando o amigo da fé te fala: você está falando demais e está orando de menos. Você está com brincadeira demais e está com seriedade de menos. Aleluia. E você diz assim: só quer ser santo, só quer se mostrar mais santo. Mas era a voz da jumenta e Deus dizendo: a tua boca está ocupando o lugar do teu joelho. É quando a tua mãe crente, teu pai crente, alguém da família crente se levanta e diz assim para você: filho, esse caminho que você está indo não tem bênção. Esse
esse emprego não vai dar certo, esse negócio não vai para frente. E aí você diz: não quer me ver feliz, não quer me apoiar. Não é isso não, é a voz da jumenta e Deus gritando, dizendo que tem livramento de destruição para você. É quando o diácono te diz: não é hora de aparecer, é hora de se esconder em Deus. Ô irmão, não prega agora não, não canta agora não, se consagre antes, se dedique antes, se aprofunde antes, faça um jejum antes. Aí você diz: ele quer me apagar, ele quer me afastar do meu ministério, ele quer me tirar da presença. Não, 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 era o céu te blindando até a hora certa da exaltação de Deus chegar. É quando o idoso, a idosa da igreja, o ancião diz assim: ei, Deus está mandando você perdoar, senão a tua adoração não sobe. Aleluia, aleluia. Perdoa antes de cantar. Aí você diz assim: está dizendo isso porque não foi com ele, ele não conhece a minha dor, não sabe como eu fui machucada, não sabe como eu fui magoada, não sabe como eu estou tristinha. Mas era Deus gritando e dizia: se tu não perdoares as ofensas que fizerem contra ti, também o Pai Celestial não perdoará os teus pecados. É quando o pastor te diz: sai desse grupo, sai dessa panela, sai desse moído, que isso não te edifica. Aí você diz: quer controlar a minha vida. Era a voz da jumenta, era Deus dizendo: aleluia, aleluia. Era Deus dizendo: meu irmão, você pode até querer se misturar, mas eu quero você separado de gente que você não conhece e acha que é teu amigo. É quando uma irmã, aquelas irmãs chatas de igreja, jumenta mesmo, te confronta e só fala a palavra pesada, chega para você e diz assim: olhe pregadorzinho, olhe cantorzinho, você fala bonito, mas você não vive o que prega. Aleluia, você não vive o que prega. Aí você pensou assim: que mulher chata, que mulher nojenta, eu vou dar uma resposta a ela. Não dê resposta nenhuma, deixa a jumenta falar. É Deus gritando: vive o que eu te ensinei antes que eu te pare. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cuidado, que Deus ele coloca jumentas na tua vida, te machuca por fora, mas te livra da morte, diz o Senhor esta noite. Quantas vezes, irmãos, a gente se ofendeu com a jumenta, quantas vezes a gente se entristeceu com a jumenta, quantas vezes a gente se até magoou com a jumenta. Aleluia, achamos que era a implicância dela, achamos que era inveja, achamos que era julgamento, achamos que a jumenta marcou com a gente. Ela está me marcando, ela não gosta de mim, tudo que ela vem para mim é para me machucar, a palavra só vem com palavra pesada. Mas na verdade era Deus falando pela boca de alguém simples, tentando nos tirar da beira do abismo. Enquanto você pensava: está me criticando, o céu dizia: está te salvando. Enquanto você pensava: estou sendo perseguida, o céu dizia: está tendo livramento. Enquanto você gritava: Deus, não suporta essas pessoas, Deus te respondia: são elas que estão te livrando de um perigo iminente que você não pode sossegar. Meu Deus, não bata mais na jumenta, não reclame da jumenta, não tente se afastar da jumenta. Escute o que Deus está dizendo por trás da palavra dura que ela tem. Escute o que Deus está dizendo, porque às vezes o que fere o ego cura a alma, e o que te envergonhou hoje será o teu livramento amanhã. E aí quando Balaão vê o anjo, ele só conseguiu dizer duas palavras. Ele vê o anjo com a espada na mão e olha para a jumenta e diz: pequei, voltarei para o meu lugar. Diga para o irmão que está do seu lado: você forçou um sim que Deus não quer dar. Você está batendo em pessoas que Deus está mandando ajudar, e você está no caminho certo, mas com o coração errado. Diga para essa pessoa: é dia de parar de brigar com a jumenta. Se tu tiver um jumento em casa, então é com o jumento.
Deus quer salvar a sua voz. Volta aqui para mim, por favor, Sabrina. Capítulo de número 23, versículo 4. Aí Balaão chega lá, no lugar onde Deus estava. E o rei Balaque leva o exército todo para lá também. Bora atrás de Balaão, ele não disse que ia profetizar? Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca do profeta Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele tudo o que eu falar a você. Versículo de número 8. Ele chega até Balaque e lança a primeira profecia. Ele diz: Balaque, eu tive que vir, porque dessa vez Deus disse que eu viesse profetizar o que ele tinha para falar. Lá vai a primeira profecia. Balaque profetiza: amaldiçoa esse povo. Aí Balaão disse: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Versículo de número 11. Versículo de número 11. Aí Balaque diz a Balaão: por que você está fazendo isso? Eu te chamei para amaldiçoar esse povo, e você está abençoando. Aí Balaão vai dizer assim: calma, lá vai a segunda profecia. Versículo de número 19. A segunda profecia: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Verso de número 20. Verso de número 20. Eis que eu recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso revogar o que Deus está mandando eu fazer. 21. Versículo 21. Ele não viu desgraça em Jacó, não viu pecado, não contemplou erro. O Senhor seu Deus está com eles, no meio deles se ouve aclamações, louvores, adorações ao Rei poderoso. Verso de número 22. Aleluia. Deus os tirou do Egito, as forças dele é como a força do boi selvagem. 23. Pois contra Jacó, Balaque, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó e de Israel: que coisas maravilhosas Deus tem feito. Aleluia. Versículo 26. Versículo 26. E Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você que tudo que Deus mandasse eu ia entregar? Eu não disse? Agora segura, porque tem a terceira profecia. Capítulo 24, versículo de número, capítulo 24, versículo de número 4 ao versículo 10. A terceira profecia: a palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. 5. Como são boas as tuas tendas, ó Jacó, como são boas as tuas moradas, ó Israel. Aleluia. São como o vale que se estende, como o jardim à beira do rio, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Aleluia. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como de um boi selvagem. Consumirá as nações inimigas, quebrará seus ossos, cortará suas flechas, atravessará os seus exércitos, destruirá quem se levantar contra o povo de Israel. Aí Balaque disse: para.
Não para não. Agora tem a quarta profecia que Deus está mandando entregar. Capítulo 24, versículo 15 até o versículo de número 17. Então Balaão proferiu a última profecia. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos. Aleluia, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se de olhos abertos. 17, eu vejo. Olha Balaão que não via nada, agora ele diz: eu estou de olhos abertos, agora eu vejo. Eu vejo o que, Balaão? Prega, Balaão. Eu vejo, mas não é agora. Mas eu contemplo, mas não é de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá Moabe e destruirá todo esse exército inimigo de Israel. Deus estava dizendo: quem mexe com o meu povo enfrenta as consequências. E a profecia é essa: não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Entende isso? Pode sair lá e vir para cá. Entende isso? Aí agora Balaão profetiza. Essa história vai até o capítulo 27, mas eu vou parar por causa da hora. A gente não gosta de receber uma visita e a visita dá uma palavra verdadeira na nossa cara que a gente precisa ouvir. Mas diga para o irmão que está do seu lado: cuide da jumenta. Diga assim para essa pessoa: quanto mais ignorante a jumenta for, mais o ouvido tem que abrir para o que ela tem para falar. Fica de pé para a gente orar e encerrar o culto essa noite. Não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Você caminhar, tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, Pai, nós te damos glória porque mesmo quando somos teimosos,
Quando não queremos te ouvir, tu ainda falas. Tu usa pessoas, palavras, situações para nos salvar da destruição. Aleluia. Perdoa por todas as vezes que pensamos errado sobre as pessoas pelo qual o Senhor colocou uma palavra dura na boca para nos corrigir. Perdoa-nos pelas vezes que nos ofendemos, nos fechamos, ignoramos a repreensão, desobedecemos o teu espírito. Abençoa, Senhor, cada jumento, cada jumenta que o Senhor levantou para salvar a vida de alguém aqui. Dá graça e paz a todos que receberam as palavras duras, Senhor. Aleluia. Que a presença de Deus transforme cada repreensão em crescimento, cada crítica em livramento, cada obstáculo em oportunidade de bênção. Meu Deus, a jumenta do Senhor nos levantou e nos salvou. E nós proclamamos que não vamos mais rejeitar a tua voz, nem a tua disciplina. Toda palavra de repreensão, todo conselho certo, todo freio do céu, mesmo que nós não gostemos do jeito que ela vai falar, mas nós queremos receber com gratidão, Senhor. Queremos receber, Pai, obrigado pela jumenta, pelas palavras duras, pelos conselhos que nos salvaram da morte. Nós recebemos a tua voz hoje, tua direção, tua proteção, tua unção, em nome de Jesus. E você diz: aplauda o Senhor bem forte essa noite. Mas a tua palavra diz: seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tua palavra diz: seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pai, leva o teu povo para casa em segurança, guardados e protegidos de todo mal. Que nós possamos ouvir as tuas palavras e guardar no coração, para que nós possamos ser salvos por meio delas. Protege as jumentinhas e os jumentinhos que são ignorantes, bruto, mas são tremendamente usados, porque são os únicos que têm coragem de dizer o que a maioria não tem para salvar uma alma. Guarda, Senhor, o nosso caminho do homem mau, nos dá livramento, nos protege, nos livra, em nome de Jesus. A igreja diz: consta com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau. Pare de falar mal do jumento. Tchau. Deus te abençoe e até o próximo culto, se Deus quiser.